Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Rei, Supercopa do Brasil, né? Cada um bota o nome. Antigamente era Supercopa do Brasil, agora é Supercopa do Brasil, mas colocaram como Copa Rei, né? Uma porra assim, Copa do Brasil, Copa Rei, uma mistura aí, talvez para ficar um nome mais bonito, mas é a Supercopa do Brasil 2025. Entre Botafogo e Flamengo, o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Botafogo não tem nenhum título. O Flamengo já tem dois. Foram se enfrentar no Pará, em Belém. Por que não foi no Rio? Sim, poderia ter sido no Rio, né? Poderia ter sido no Rio, mas talvez porque já estava definido o local. Aqui no Rio também tem os ensaios das escolas de samba. Hoje, por exemplo, domingo, tem o grupo de acesso, tem jogos pelo Campeonato Carioca. Bom, poderia ter sido no Rio se tivesse um planejamento, né? Mas foi é, no Pará, em Belém, lá, muita chuva, o jogo ficou parado por 1h10 mais ou menos, né? Mas deu Flamengo. Flamengo 3-1 em cima do Botafogo. O Flamengo tricampeão da Supercopa do Brasil. E o Botafogo tem que esperar para uma outra oportunidade. O Flamengo é o maior ganhador desse título aí, da Supercopa do Brasil, com 3 títulos agora. E é sobre o jogo que a gente vai falar e sobre algumas outras nuances que, obviamente, quem perdesse iria falar. Se o Flamengo perdesse, ia usar alguns argumentos para falar da derrota. O Botafogo perdendo, iria falar alguns argumentos. Mas a gente vai tentar fazer um panorama completo aqui do que eu vi do jogo e de um panorama geral para a sequência da competição. Então, de cara, parabéns à torcida rubro-negra, que o estádio era praticamente do Flamengo. Eu não sei qual era a medida, mas a impressão que dá que era 70-30, 80-20, mais ou menos. A torcida do Botafogo ou é pequena no Pará, Belém, ou é pequena, ou não levava fé no time, entendia que esse título não vale nada, né? Aquela soberba básica, né? Que tem canais de YouTube que eu já vi falando isso. Esse título não valia nada, né? Os mesmos canais que falaram que iam ganhar do Flamengo de 3-4-0. É que eu não sei o nome do canal do cara. É que eu não sei o nome do canal desse esse cara, porra, do Botafogo. Lógico que ele faz isso para angariar, né, pessoas, né? Ele faz isso para, deixa eu ver aqui, a voz da torcida. Eu acho que é isso. O nome do canal dele acho que é a Voz da Torcida. Acho que é a Voz da Torcida. É isso mesmo. São dois lá, os dois têm um bigodinho, uma barbinha. Eu não sei o nome deles. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Mas eu acho que é isso. É, Não, não, é isso não. Deixa eu ver aqui. Botafogo TV, resenha mais ou menos, Anderson Mota. É, eu não sei o nome desse cara. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Resenha mais ou menos. Acho que é. Não, não. Eu não sei o nome desse cara daqui. Eu não sei o nome dele. Mas, bom, deixa pra lá. É, ele foi um dos caras que falou.
o Botafogo ia deitar e rolar em cima do Flamengo, o Flamengo era freguês, que em 2024 lavou a alma, pá, coisa, cara, tudo normal. Como os torcedores do Flamengo também, teve canais do Flamengo que falaram também que ia porrar o Botafogo, que o Botafogo não tem técnico, perdeu a metade do time. Bom, quando a gente fala metade do time, é o Luiz Henrique, o Almada, e não tem muita mentira nisso, não. Então, tem essas situações. E talvez a torcida do Botafogo, né, não quis comparecer por esses motivos que a gente falou. Então, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver em live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com uma Grana, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Primeiramente, quero mandar logo um abraço o meu amigo flamenguista, o Adilson. Fala, meu parceiro Adilson. Não sei se você está trabalhando hoje, porque eu não estou olhando o celular. Estou dando um tempo de olhar o celular, né, da galera do trabalho. Deixei o celular de lá. Então não sei se você está trabalhando hoje. Mas se você estiver trabalhando hoje, deve estar trabalhando de alma lavada. Se tiver de folga, deve estar tomando aquele gelo para comemorar o título. Então, meu parceiro Adilson, um grande abraço para você. Tamo junto e o que precisar, o amigo está sempre aí à disposição. Um abração, Adilson. Adilson, eu não posso falar as outras coisas. Você entende, né? Tem algumas coisas que eu não posso falar porque ninguém sabe. Então, vai só no Adilson mesmo. Valeu? Um grande abraço. Então vamos lá, cara. Vamos por parte aqui. Primeiro vamos falar da torcida. Bom, se torcida ganhar jogo, teria que ser de goleada. Porque a torcida do Botafogo não foi. Foi lá, meia dúzia, ficou ali no meio, o restante era do Flamengo. Essa era a impressão. Até, eu fiquei reparando isso, que até na transmissão do jogo não estavam filmando a torcida do Botafogo, só filmava a torcida do Flamengo. Aí eu sei que a torcida do Botafogo vai falar, é a Flamídia, é um clube criado pela mídia, não mostrar a torcida do Botafogo por causa disso, porque o Flamengo é da mídia. Bom, mas se você olhar o estádio, você vai ver que era 70-30, 80-20 em relação à torcida. Bom, por que a torcida do Botafogo não foi? Porque não tem torcedor lá? Porque não está confiando no time? Porque entendeu que o título não valia nada? A gente não sabe. Eu não sei. Mas eu vi alguns canais do Botafogo que estavam dando como certo o título do Botafogo. O próprio Dexter falou que o time do Botafogo, o elenco do Botafogo, é melhor do que o do Flamengo. Ele mesmo falou. Teve aí recados de Arthur, para coisa e tal, mas parece que a torcida não comprou ideia. Ou a torcida não comprou ideia, ou não tem essa torcida toda lá, ou entende que o título, esse jogo não vale a nada. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, já um ponto para o Flamengo pela torcida. Aí vamos falar aqui do jogo rapidamente. Bom, tem alguma coisa para falar do jogo? Tem alguém que vai falar que não foi justo? Tem alguém? Cara, é difícil, porque o predomínio do Flamengo foi nos dois tempos. No primeiro tempo, o Botafogo não fez nada. Tudo bem. Os primeiros 15 minutos, o campo estava realmente impraticável. Mas nos primeiros 15 minutos, o Flamengo fez um gol de pênalti com o Bruno Henrique. Aí vamos lá. Não foi pênalti. O zagueiro me deita dentro da área, dá um carrinho dentro da área, campo molhado. O Bruno Henrique toca primeiro na bola e é óbvio que o Bruno Henrique ia deixar a perna. Qualquer jogador ia deixar a perna do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Azerbaijão, da China. O zagueiro dá um carrinho.
o atacante toca primeiro, ele vai deixar a perna, porra. O erro foi de quem? Do zagueiro. Falar que não foi pênalti, pô, tá de sacanagem, né? Aí tá de sacanagem. Bruno Henrique não bateu tão bem assim. O goleiro quase que pega. Se não tá chovendo, o goleiro do Botafogo pegaria. Se não tá chovendo, ele pegaria. Aí o Flamengo abre 1-0 com 15 minutos. Bom, o Botafogo não fez nada. O Botafogo não conseguiu tocar, não conseguia sair jogando. O Botafogo não fez nada. O Flamengo marcou lá em cima. O De La Cruz, que eu reclamei aqui, jogou muita bola. O Botafogo, sem treinador e sem a metade do time, sem o Luiz Henrique, sem o Almada, o Savarino fica sobrecarregado. Eu estou falando isso aqui há muito tempo. O Botafogo não vai conseguir jogar assim, a não ser que mude a característica. A característica do Botafogo não é jogar com 2 pontas abertos. O Felipe Luiz foi muito malandro. Como o campo estava pesado, ele não ia botar o Arrascaeta, que está se recuperando. Botou 2 jogadores abertos. Fez exatamente o que o Botafogo fez. E o Flamengo, tendo um pouco mais de vigor físico, obviamente que leva vantagem. E tendo 2 volantes, o Savarino e o Flamengo, também com 3 no meio campo. Só que o meio campo do Flamengo engoliu do Botafogo. O Botafogo não conseguiu jogar, pô. Isso nos primeiros 15 minutos, só deu Flamengo. Não deu um chute o Botafogo. Aí o tempo para, volta o campo um pouquinho melhor. Não mudou absolutamente nada. Depois da parada me passa aí uns 10 minutos, um golaço do Bruno Henrique. O Botafogo tentou sair um pouquinho mais, tentou adiantar as linhas, tentando jogar com o Arthur ali, coisa e tal, tentando fazer alguma coisinha, mas não conseguia. Não conseguia. E aí o Flamengo pega uma bola com o Rossi, aquilo ali é jogada ensaiada, que ali pode ter o Plata ou o Bruno Henrique. O Plata sem marcação nenhuma, ou seja, o Botafogo completamente perdido. O zagueiro completamente perdido. Casquinha para trás. Michel domina. Vai para frente. Leva 3 marcadores com ele. Ele toca pro lado do Bruno Henrique, solta um canudo e mete um golaço. 2-0. O Bruno Henrique gosta de fazer gol no Botafogo, né? 2-0 o Flamengo com 25 minutos de jogo, pô. Tudo bem que o jogo parou 1 hora e pouco, mas 25 minutos de jogo. O Botafogo foi dar um chute de falta. O Botafogo deu um chute de falta. Acho que era com 37 minutos do primeiro tempo. Aí teve lá, primeiro, teve uma bola, uma falta, né? Que o Alex Telles bateu. Depois teve uma outra falta que a galera rebateu lá e que o Barbosa. Foi o Barbosa? Foi. Chutou pro alto. O Botafogo não fez mais nada no primeiro tempo. Só deu Flamengo. Só deu Flamengo. E não tomou um gol logo no início com o Michel, porque o Michel chegou um pouquinho atrasado. Porque se terminasse 3-0 esse primeiro tempo, não estaria muito fora. O Botafogo não fez nada. O Botafogo tentou correr atrás do Flamengo. Ou não foi isso? Sem o chororô de que não foi pênalti. O zagueiro errou. Infantil. Aí vai pro segundo tempo, o Flamengo com 2-0. E aí o Botafogo tenta, né? Fazer alguma coisa, tentar jogar, tenta equilibrar. Mas o Flamengo muito organizado com o Felipe Luiz. E o Botafogo desorganizado, sem encaixar as coisas. O Savarino não conseguia jogar sozinho. O Botafoguense não poderia pegar o jogo que ele fez contra o Fluminense, contra o Flamengo. São situações completamente diferentes. Flamengo e Fluminense hoje estão em prateleiras completamente diferentes. Então não podia, ganhamos do Fluminense. Pô, irmão, não é parâmetro. Infelizmente não é parâmetro. Tá? E o Botafogo sentiu. Não teve a facilidade que teve com o jogo contra o Fluminense. O meio-campo do Flamengo funcionou. O lateral, Alex Telles, sofreu com o Wesley. E o Flamengo muito bem postado. Lógico, o Botafogo foi um pouco para frente para tentar algumas coisas, mas mesmo assim, se você pegar o número de chute do Botafogo a gol, se o Botafogo chutou 3 em direção ao gol, chutou muito. Se o Botafogo chutou 3 em direção ao gol, chutou muito. Posse de bola foi do Flamengo,
Escanteio, chute em direção ao gol. Tinha o Botafogo errando muito passe. Ah, mas o campo tava pesado, tava com água. Porra, mas tava pro Flamengo também. Mas tava pro Flamengo também, eu não tava. Era só o Botafogo. Só o lado do campo do Botafogo tava com água. Não era. E aí, no segundo tempo, o jogo. A diferença do Flamengo pro Botafogo diminuiu um pouquinho. Mas o Flamengo tava mais armado. O Flamengo tava mais armado. E aí sai o terceiro gol, né? Um erro escroto do zagueiro, dominou errado a bola, levou um ano para chegar na bola, o Luiz Araújo chegou primeiro. Foi entrou na área, deu uma cavadinha, meteu um golaço, 3-0. E aí o Flamengo já estava mais um pouco recuado com 2-0, mas faz o 3-0. Aí depois vai segurando o resultado, já estava acabando o jogo. E ainda tem uma falha ali, eu não sei se foi do Alexandro ou do Danilo, que joga uma bola, inverte uma bola errada ali pro meio da área, o Botafogo consegue recuperar essa bola e começa a chutar e a bola acaba entrando, fazendo 3-1. Mas aí termina o jogo. Mas se você pegar 90 minutos, cara, foi 70%, 80% o Flamengo melhor. Então acho que sobre o jogo não tem muito o que falar. Sobre o jogo não tem muito o que falar. Foi um domínio no primeiro tempo total e no segundo tempo boa parte do jogo foi domínio do Flamengo. Mesmo quando o Botafogo tentava alguma coisa, o Flamengo estava muito bem postado. Tá? Então, do jogo, vitória merecida, sem contestar, sem chororô. Tá. E aí a gente vai aqui para um outro lado. Vamos lá. Será que o Botafogo não deu atenção devida a esse jogo? O Botafogo não tem técnico. Parece que o Dexter tá. A impressão que dá, ou que realmente o Dexter está meio enrolado, ou a soberba dele atingiu um teto que talvez agora mude. Talvez agora mude. Talvez a soberba que o Dexter possa estar mude. Perdeu 2 jogadores muito importantes, que a torcida do Botafogo sabe que são importantes, mas não sabia o nível. Agora perceberam o nível da falta do Luiz Henrique e do Almada. E eu te digo mais, principalmente do Almada. Não tem treinador. Contratou alguns jogadores aí. O Arthur, vai vir o outro no meio do ano, para coisa e tal. O Botafogo não foi culpado de começar depois, né? Porque ele foi pro Mundial, foi eliminado na primeira partida, mas foi pro Mundial, então acabou ficando uma semana, tem uma semana a menos de treino do que o Flamengo. Só que o Flamengo também não fez tantos jogos assim. O time principal do Flamengo fez meio tempo contra o São Paulo, um tempo inteiro contra o Volta Redonda e agora. Ou seja, o time principal do Flamengo tem 2 jogos e meio. E o do Botafogo, 2 jogos. Ou seja, em relação a jogos, não está tão diferente. Porque o último jogo do Campeonato Carioca, o Flamengo não foi com titular. O único titular que entrou foi o Arrascaeta, que hoje ficou no banco. Então, em relação a isso, a ritmo de jogo, não está tão diferente. Pode estar diferente, sim, em relação à parte física, que o Flamengo tem uma semana a mais. E aí tem outro ponto. O Botafogo está sem treinador. O Botafogo está sem treinador. O Flamengo vem do trabalho do ano passado. O Flamengo não perdeu ninguém de tanta importância. O Flamengo, Fabrício Bruno, ao final da temporada, era reserva. Davi Luiz, reserva. O Alcaraz, que foi embora agora, ontem, né? Era reserva. Ou seja, o Flamengo não perdeu ninguém. Então o Flamengo está com o mesmo time desde o ano passado. E chegou agora o Danilo Azag e o Juninho, mas que também são reserva. O time que entrou é o time do ano passado. Flamengo. Sem ausência alguma. Sem ausência alguma. Bom, isso é uma vantagem do Flamengo. Parte física, uma vantagem do Flamengo. Uma manutenção do trabalho, uma vantagem do Flamengo. Então, cara, o Flamengo começa muito bem. E o Botafogo, o botafoguense, principalmente o Dexter, que é o dono do time, ele tem que entender que se não se preparar direito, não acha que vai sair ganhando de todo mundo. Aí tem outro detalhe. O Botafogo não tem banco.
O Botafogo dispensou uma porrada e ficou com um banco assim, ó, limitadaço. Limitadaço. O Flamengo tem banco de reserva. Ou seja, é ficar jogando pra galera que o meu time é melhor, que é isso, que é aquilo outro. Não é. O elenco do Botafogo não é melhor que o do Flamengo. Pode ser, pode até ser, mas não é. Hoje não é. É limitado o elenco do Botafogo. Isso quer dizer que o Botafogo vai ter um ano ruim? Também não. É o início. É o início de tudo. Tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo. Mas o início do Botafogo começa conturbado, principalmente pela demora de escolher o treinador. Ela demora de escolher o treinador. Isso é complicador. E tem outro detalhe. O Dexter sabia que ia perder o Almada, sabia que ia perder o Luiz Henrique e sabe que pode perder mais gente. Ele sabia. Ou seja, o planejamento do Botafogo está ruim, está furado. O planejamento está furado. Isso é a culpa do dono do time. Né? O Botafogo tem dono. O planejamento do Flamengo não. Ou seja, o Flamengo começa o ano com planejamento em dia, cumprindo o planejamento, tranquilo, com o trabalho sendo feito. O Botafogo começa tropeçando nas suas pernas. O Botafogo poderia ganhar? Sim. Dentro de campo, pode acontecer tudo. Se não tivesse chovendo, será que o Botafogo poderia ganhar? Poderia ser uma partida diferente. Bom, mas se está o campo seco, seria diferente para os dois lados. O time do Flamengo também é muito técnico. Se você pegar o time do Flamengo tecnicamente, um e outro, o time do Flamengo é mais técnico. Ou não é? Ou eu estou mentindo? Não é, é mais técnico. Então, cara, a vitória, o título, foi para o time que está melhor treinado, tem uma semana, mas tem um pouquinho mais de preparo físico, de um time que não perdeu nenhuma peça principal, de um time que mantém o treinador, de um time que a torcida foi. Eu não sei se de um time que deu mais importância. Porque acho até que vai ter botafoguense que agora que perdeu vai falar que o título não serve nada. Mas não tem. Óbvio que vai ter canal do Botafogo falando que o título não serve nada e colocando um monte de desculpa. Porque não temos técnico, porque disso, porque o Flamengo voltou uma semana antes, para coisa e tal. Aquele bando de desculpa que podem usar. Mas, irmão, o Botafogo sabia desde o ano passado que teria esse jogo, parceiro. Agora vai. Não. Então venceu o time que em todos os atributos foi melhor. Incontestável o título do Flamengo. Parabéns, Mengão. Está começando com o pé direito. E o Botafogo? O Botafogo tem um bom time. O ano do Botafogo não se resume a não ter ganho. O Botafogo vai disputar a Libertadores, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai brigar por títulos de novo. O Botafogo vai brigar, porque o Botafogo tem time para isso. Mas começou o ano muito atrapalhado. E na minha visão, é culpa do Dexter. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.